Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do Centro Espírita André Luiz. E nesta manhã nós teremos a palestra O Cristo Consolador, do Idnei, aqui de São Paulo, que por coincidência é o meu pai. Então, antes da gente fazer a nossa oração de abertura, eu gostaria de pedir a todos que colocassem um copo com água para fluir, para que nós possamos tomar depois da reunião. Gostaria de lembrar também a todos para que curtam os nossos vídeos, compartilhem com os amigos e se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda bastante na divulgação da nossa mensagem. Lembro também que o vídeo da evangelização infantil estará disponível após essa palestra. Então, assim que terminar a palestra, que os pais possam colocar os pequenininhos para assistir a nossa palestra. Vamos então fechar os nossos olhos nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e fazermos a nossa oração. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por mais essa manhã de estudos, por mais essa reunião que estamos tendo, as pessoas em suas casas, que nós possamos ser protegidos, que as lições que nós aqui aprendemos, nós possamos aplicar ao nosso dia a dia, que nós possamos ser pessoas cada vez melhores, que o que nós ouvirmos aqui possa nos auxiliar no nosso melhoramento moral, espiritual, que nós possamos estar sempre na proteção de Deus e dos nossos amigos espirituais. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Vou passar a palavra então para o palestrante, que vai falar sobre o Cristo Consolador. Bom dia a todos. Uma alegria imensa estar aqui fazendo essa preleção. E queríamos, antes de começar, dizer que nós não vamos, de forma alguma, nesta preleção, menosprezar o Espiritismo ciência, menosprezar o Espiritismo filosofia. Não. Nós vamos apenas enaltecer o Espiritismo religião. E como se trata de uma preleção evangélica, vamos ler um trecho aqui do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, e o subtítulo, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso que nós lemos é aqui de São Mateus, capítulo 11. Quem quiser saber Espiritismo, precisa saber o Espiritismo ciência. Sim. Quem quiser saber o Espiritismo, precisa saber o Espiritismo filosofia. Sim. Mas precisa saber também o Espiritismo religião. Dizem algumas pessoas que o Espiritismo não é uma religião. Afirmam essas pessoas que o Espiritismo é somente uma ciência e uma filosofia. O Espiritismo é, sem dúvida nenhuma, uma ciência, porque através da mediunidade, o Espiritismo investiga, esclarece, elimina dúvidas, mitos e tabus sobre a vida após a morte. O Espiritismo ciência esclarece todas as suposições em torno do desconhecido, do chamado sobrenatural. O Espiritismo é também, sem dúvida nenhuma, uma filosofia, porque o Espiritismo se empenha em mostrar pela reencarnação de onde viemos, porque estamos na Terra e para onde vamos. Agora, o Espiritismo é, sim, senhor, é, sim, senhora, também uma religião. Como diz Allan Kardec, o Espiritismo não segue rituais, o Espiritismo não possui sacerdotes, e diríamos também que o Espiritismo não possui aquela pirâmide hierárquica,
onde as ordens emanam da ponta dessa pirâmide. No entanto, o Espiritismo é uma religião, já pela própria origem e definição dessa palavra religião. Um dicionário lá do Aurélio diz que a palavra religião é do latim religione, que é a crença na existência de uma força sobrenatural. Força sobrenatural essa, considerada como criadora do universo. E, como criadora do universo, essa força sobrenatural deve ser adorada e obedecida. Isso aqui é lá do dicionário. Do latim religione, que é a crença na existência de uma força sobrenatural. Força sobrenatural essa considerada como criadora do universo. E, como criadora do universo, essa força sobrenatural deve ser adorada e obedecida. Eu quis reforçar isso para dizer que, ora, nós espíritas não acreditamos nessa força sobrenatural que é Deus? Nós espíritas não devemos também adorar a Deus? A palavra adorar significa amar ao extremo. E Jesus nos lembra desse amor extremo ao Pai em São Mateus, capítulo 22. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Nós espíritas também não devemos obedecer a Deus? Claro que sim. Se contrariamos suas leis justas e perfeitas, arcamos com as consequências através das aflições reparadoras. Então, como podemos ver, o Espiritismo é, sem dúvida nenhuma, uma religião. A base religiosa do Espiritismo é o cristianismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos esclarecem com muita sabedoria e simplicidade toda a beleza e a grande importância dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo explica as lições do Mestre, muitas vezes de difícil entendimento, porque vieram através de parábolas, através de palavras alegóricas, figuradas. Eu costumo dizer que se o Espiritismo não fosse religião, e se resumisse somente na ciência e na filosofia, todos os domingos eu precisaria ir às missas para dar um rumo religioso à minha vida. Buscar o que o Espiritismo não teria para oferecer e evitar assim que eu me tornasse um livre pensador, o que não seria nada conveniente. No entanto, não preciso ir às missas, porque o Espiritismo, sendo religião, oferece os ensinamentos morais e espirituais de que tanto necessito para alcançar elevação espiritual. Quer dizer, os ensinamentos espíritas me lembram da fé em Deus. Os ensinamentos espíritas me trazem as lições de Jesus que falam do amor, do perdão, da caridade, da tolerância, da humildade, enfim. Os ensinamentos espíritas são mais do que suficientes para me orientar, me conduzir e fazer com que eu me dê muito bem do lado de lá no dia que a morte chegar. Entretanto, somente a filosofia e a ciência espírita, por mais que eu estude, por mais que eu saiba, elas não são suficientes e não me conduzirão a nenhum lugar feliz na espiritualidade quando lá chegar, depois da morte. Ninguém me perguntará do outro lado da vida, o que você sabe da filosofia espírita? Ninguém me perguntará do outro lado da vida, o que você sabe da filosofia espírita, da ciência espírita? Para merecer um lugar de paz e de felicidade no mundo espiritual, me perguntarão isto sim quando lá chegar. Você praticou as lições do Cristo que o Espiritismo tão bem te ensinou? E todas as lições do Cristo que o Espiritismo tão bem ensina estão no lado religioso dessa doutrina. Outra coisa ainda.
O Espiritismo, com toda certeza, já tirou muitas pessoas da porta do suicídio. Essas pessoas encontraram no Espiritismo o consolo, a paz e a fé que não tinham, porque ainda não haviam encontrado. Certamente não foi a ciência, e muito menos a filosofia espírita, que tiraram essas pessoas do desespero, da descrença e da morte que buscavam. Uma mãe e um pai mergulhados na dor e na tristeza profunda, porque perderam o filho querido num trágico acidente. Ao adentrarem desesperados uma casa espírita, não chegaram a ela atraídos pela ciência ou pela filosofia. Com toda certeza, vieram ansiosos pelo conforto, pela paz e pela esperança que o Espiritismo religião oferece. É claro que é muito importante o aprendizado científico e filosófico do Espiritismo. Claro, quem está querendo saber Espiritismo precisa saber a parte filosófica, a parte científica. É claro que sim, ninguém está negando isso. Porém, o Espiritismo não teria razão de ser sem seu aspecto religioso. Não esqueçamos as palavras de Jesus quando disse que rogaria ao Pai para que ele nos enviasse o Consolador. Esse Consolador não poderia florescer num ambiente cheio de arrogância. Esse Consolador não poderia florescer num ambiente cheio de egoísmo e de vaidade. Esse Consolador do Espiritismo só poderia florescer onde houvesse amor e fraternidade nos corações das pessoas. Justamente por isso, a espiritualidade determinou a transferência do Espiritismo, nascido na França, para terras brasileiras. Coração do mundo e pátria do Evangelho, eis o que está reservado para o Brasil, no dizer do Espírito Humberto de Campos. Assim, alicerçado na moral cristã, o Espiritismo chegou e desenvolveu aqui no Brasil o seu lado religioso. Para esse desenvolvimento, necessitava aqui estarem encarnados espíritos de escola que pudessem levar adiante a bandeira do espiritismo religioso, a bandeira do espiritismo cristão. Então nasceu aqui no Brasil um Luiz Olímpio Teles de Menezes, por exemplo, que fundou o primeiro agrupamento espírita do Brasil e que já prestava assistência social. Luiz Olímpio Teles de Menezes publicou também o primeiro jornal espírita do Brasil, o Eco da Além Túmulo. Outro espírita grandioso, nascido em Portugal, mas que vivia no Brasil, foi Augusto Elias da Silva, fundador da revista Espírita Reformador. Mais tarde, juntamente com outros amigos, Augusto Elias da Silva fundou a Federação Espírita Brasileira. Outro espírita de escola aqui no Brasil foi Caio Barachútil, o bandeirante do espiritismo. Além de escritor, Caio Barachútil fundou o jornal Espírito Clarim e publicou também a revista Internacional Espírita. Também aqui nasceu Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres. Eurípides Barçanufo, o missionário da mediunidade. Francisco Cândido Xavier, que psicografou mais de 400 livros e doou todos os direitos autorais a entidades beneficentes. Nasceu aqui também Divaldo Pereira Franco, médio orador e escritor espírita. Divaldo Franco fundou a Mansão do Caminho, gigantesco educandário que acolhe milhares de crianças em Salvador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essas são palavras de Jesus em São João, capítulo 14, quando promete outro Consolador,
o Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade que o Pai enviou, a pedido de Jesus, juntamente com seus prepostos, trouxeram as luzes de novos conhecimentos. Assim nasceu o Espiritismo, que vem relembrar o que Jesus ensinou. Agora, se o Espiritismo vem relembrar o que Jesus ensinou, é porque o que Jesus ensinou foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, portanto, na época predita, cumprir a promessa feita pelo Cristo. O Espiritismo chama a atenção dos homens para seguirem as leis divinas ensinadas por Jesus. E mais, o Espiritismo torna claro essas leis divinas ensinadas por Jesus, porque o Espiritismo fala sem mistérios, sem palavras alegóricas, sem palavras figuradas. O Espiritismo vem também trazer consolação aos deserdados da terra, vem trazer consolação a todos os que sofrem. O Espiritismo vem, enfim, explicar de forma simples a causa justa e o fim útil de todas as dores e aflições da humanidade. Por isso que o Espiritismo é chamado de o Consolador. O Espiritismo explica e faz entender. E o que explica e faz entender, consola. Esse é o Espiritismo. Ciência, sim, é claro. Filosofia, sim, é claro. Eu mesmo tenho aprendido muito dessa ciência e dessa filosofia espírita. Porém, o Espiritismo é também religião, e baseada nos ensinamentos morais do Cristo, explicados à luz da doutrina no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, quando um materialista, quando um ateu, quando alguém com o coração cheio de dúvidas, aflições, angústias, chega no Espiritismo, ali encontra Deus, e suas dúvidas, aflições, angústias desaparecem. Logicamente não foi a ciência, nem tampouco a filosofia espírita que fizeram esse milagre no coração dessa pessoa. Esse milagre foi feito pelo Espiritismo cristão, ou seja, pelo Espiritismo religião. O próprio Allan Kardec defendia um Espiritismo cristão. Ele diz assim, no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, a bandeira que levantamos bem alto é a bandeira do Espiritismo cristão e humanitário, ao redor do qual somos felizes em ver já tantos homens se congregarem, sobre todos os pontos do globo, porque compreendem que aí está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Do livro Quem São?, de Francisco Cândido Xavier, Elias Barbosa e Espíritos Diversos, tiramos esta lição. A morte da mulher amada levou Moacir, um homem ateu, à depressão e à imensa saudade. Porém, a lembrança da esposa, mulher muito religiosa, levou Moacir a Uberaba. Quem sabe não receberia ele uma mensagem da sua querida Titina, apelido carinhoso, de como Moacir a chamava na intimidade do lar. Com muita descrença e até com certo deboche, por longas horas aguardou ele a tal mensagem do além, que quem sabe sua esposa lhe enviaria. Moacir lembrava muito bem que alguns meses antes, um domingo, ao chegar em casa à noite, Dona Conceição, o nome real de Titina, se sentiu muito mal e procurou o terraço do quarto em busca do ar que lhe faltava. Dona Conceição já sofria de insuficiência cardíaca. Assim, Moacir, seu esposo, correu buscar o remédio que ela tomava e um copo de água. Porém, foi tudo em vão. Dona Conceição caiu ao chão ali mesmo. Estava morta.
O desespero de Moacir foi muito grande. Casados há muitos anos, o casal se dava muito bem. Tinham 2 filhos, uma moça já casada e um rapaz solteiro, mas que morava em outra cidade. A solidão tomou conta de Moacir. E nem sequer uma religião tinha ele para o consolar, pois era ateu convicto. Agora ali no galpão, onde Chico Xavier trabalhava mediunicamente, Moacir aguardava descrente, pois até chegar a caçoar e dizer para algumas pessoas ao seu redor: se vocês não receberem as mensagens que tanto esperam, me procurem, que eu lhes darei essa mensagem. De repente, alguém que estava à mesa com Chico Xavier gritou um nome: Moacir! Ninguém respondeu. Essa pessoa gritou de novo: Moacir! Então o senhor de cabelos grisalhos, vagando entre as pessoas, perguntou: Moacir de quê? Daí foi o próprio Chico Xavier quem respondeu: Moacir Neto. Esse senhor de cabelos grisalhos, na mesma hora, respondeu: Moacir Neto sou eu. Chico Xavier calmamente perguntou se ele conhecia alguém que se chamava Titina. Moacir, com o rosto contraído pela dor, disse que Titina era sua falecida esposa. Então Chico Xavier, com a voz fraca, começou a ler: querido Moacir, meu querido companheiro, venho pedir a sua calma e a sua coragem. Estou recordando, era domingo. Conversávamos quando uma dor aguda, seguida de asfixia invencível, roubou-me todas as energias. Quis falar, conversar ainda. Entretanto, a força que me subjugava era vigorosa demais e não pude senão silenciar. Por fim, me vi criança e dormi sob a imposição de um sono que não consegui dominar. Creia que Deus e você eram as ideias que tentava reter comigo. No entanto, tive que me render àquela indução, ao aniquilamento que me invadia de assalto. Acordei num quarto de hospital, arejado e reconfortante, ainda na suposição de que me achava em algum recanto de recuperação e repouso a esperá-lo. Entretanto, a querida mãe Joanina, com a mãezinha Vicentina, me aparecem quando as indagações me escaldavam a cabeça. E foi com muita dificuldade e muita lágrima que veio a tomada de consciência do ocorrido. Só uma observação aqui: mãe Joanina é mãe de Titina e mãezinha Vicentina é mãe de Moacir. A mensagem de Dona Conceição a marido continua e ao final ela diz ainda: com os agradecimentos que a sua dedicação cultivou em minha alma, rogo a você receber todas as melhores esperanças no carinho de sempre da sua Titina. Depois de lida essa carta por Chico Xavier e entregue a Moacir, o ateu relatou depois de algum tempo: ainda estou aturdido e não consegui conciliar o sono. Nunca me ocorreu que receberia uma mensagem por escrito da minha falecida esposa. E ele diz ainda: não conhecia Chico Xavier pessoalmente. Nunca estive antes em Uberaba. E mais, não sou espírita. Em verdade, não acreditava em Deus. Mas como estava preocupado e muito triste, resolvi ir a Uberaba. Uma coisa é certa, conclui ele: não vou mais caçoar de nada e de ninguém. Depois dessa mensagem, eu mudei. Para encerrar, vamos deixar no ar uma questão. Será que foi o espiritismo ciência ou o espiritismo filosofia que teriam levado Moacir a Uberaba? Muito embora Moacir fosse ateu,
Será que Deus, o Pai de misericórdia, o Pai de amor, o Pai bondoso, compadecido de seu filho, não teria levado Moacir até Uberaba para que suas dores pela perda da esposa fossem amenizadas? Eu acredito muito mais nisso. Era essa a mensagem que queríamos trazer. Obrigado pela atenção de todos. Eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos nesse momento para que possamos encerrar, fazendo a nossa oração de encerramento. Lembrando que já o vídeo da evangelização infantil já vai estar disponível aqui no canal e que nós possamos, depois do encerramento, tomar a água fluidificada que colocamos no começo da reunião. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, quase que eu esqueci, de curtir o vídeo aqui do canal, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda bastante na divulgação da mensagem espírita, o único objetivo que nós temos aqui com esse canal. Agora sim, então, fechemos os nossos olhos, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus neste momento. Rogar a Deus que nos proteja durante essa semana que se inicia, esse dia de domingo que se inicia. Que essa mensagem possa chegar aos corações endurecidos, que possa chegar àquelas pessoas sem esperança, aquelas pessoas que perderam a satisfação da vida, que possam, nesse momento, receber as bênçãos de Deus, que possam ser abençoadas pelos bons amigos espirituais. Proteja, Senhor, a nossa semana, a todos aqueles amigos que não puderam estar conosco, a todos aqueles que se encontram nos asilos, nos hospitais, nos sanatórios, nos presídios, que todos eles possam ser abençoados e amparados por Deus nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã de estudos e que assim seja. Um bom domingo a todos, uma boa semana a todos e que Jesus nos abençoe. Até mais.